Fala pessoal, nessa aula a gente vai colocar a mão na massa aqui no no padrão bridge aqui no caso. E daí, eu já deixei tudo prontinho aqui, a pastinha já está criada, então a gente já vai começar, beleza? Eu vou começar fazendo o seguinte, a gente vai fazer aquele exemplo que eu te mostrei, que está aqui, até aqui nos diagramas, que foi dos... Eita, eu abri o arquivo do diagrama. Que foi, na verdade, os controles remotos e os dispositivos, beleza? Então a gente vai fazer esse daqui, mas a gente vai olhar nesse daqui porque tá menorzinho, tá? Eu vou fazer uma divisão de telas aqui no caso e vou criar aqui pastas para as coisas que eu preciso. Então, eu vou precisar, por exemplo, de Remote Control. Eu vou precisar de Device. Ou devices, eu vou chamar de device aqui no caso, porque eu coloco tudo de device aqui dentro. Beleza? Então, o que a gente precisa? A gente precisa de uma abstração e a gente precisa de uma implementação. Quem que vai ser a abstração nesse caso aqui? A abstração é o código que delega funções para quem realmente implementa aquela coisa. Por exemplo, um controle remoto, na vida real, ele é uma abstração no caso, porque se você pegar um controle remoto e aponta para a TV e fala, eu quero que ligue a TV, quem faz a tarefa é a TV, quem liga é a TV e não o controle remoto, ele só dá o comando, por isso que a gente chama isso de abstração, beleza? Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte, essa classe aqui no diagrama está como abstrata. Mas eu não vou fazer essa classe abstrata. Como eu te falei, design patterns são sugestões de código, no caso. Mas aqui eu quero usar essa classe aqui e eu vou fazer uma outra classe aqui desse lado. Então a gente vai fazer a parte de abstrações. Eu vou fazer um remote control, como se fosse um remote control básico, no caso, um controle remoto básico. E eu vou fazer um outro com algumas outras funcionalidades. Beleza? Para a gente fazer isso, a gente precisa dessa classe do remote control. Então vamos lá. New file, a gente pode criar remote control mesmo. Aqui eu estou em device, aqui em remote control.ts, e daí a gente cria essa classe, export, class, remote control, no caso aqui. E só que aqui tem um problema, aqui eu precisaria de ter alguma propriedade aqui dentro do remote control falando qual que é o dispositivo que ele vai... para qual dispositivo que ele vai delegar. Então, por exemplo, eu poderia fazer private, read only. No caso, nem vai poder ser private. Teria que ser protected, porque eu quero implementar isso por herança em outros controles, no caso, mais redefinidos, né? Lembra, isso aqui é só a abstração, no caso. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, constructor, vou criar um protected, pode chamar de device mesmo. E aqui eu preciso da implementação do device, ó. Então não daria para eu fazer esse controle primeiro. Então vamos fazer o seguinte, vamos lá no device. Vamos criar um device implementation.ts. E daí para o device implementation a gente pode colocar coisas de device mesmo. Por exemplo, get name, set name, get power, set power, get volume, set volume, coisas de dispositivo, liga, desliga, aumenta o volume, essas coisas. Então aqui eu vou fazer realmente uma interface porque eu quero que todos os meus dispositivos sigam essa interface. Então, export interface, device implementation. Beleza? E aí a gente pode fazer. Eu vou fazer getters e setters da maneira tradicional aqui. Eu vou fazer get name, por exemplo, porque fica mais simples. Para a gente não colocar a linguagem acima do que a gente está fazendo aqui. Então, isso aqui poderia ser implementado em qualquer outra linguagem de programação. Então, set power. No caso, a gente sabe que tem setters e getters em TypeScript e JavaScript, tá? A gente está fazendo isso aqui só para como eu já te expliquei, para funcionar em todas as linguagens. Então, power status aqui no setter. Esse power status vai ser um boolean, true para ligado e false para desligado. E a gente precisa de um get power também. Esse get power vai retornar um boolean. E a gente precisa de... Eu vou fazer mais alguma coisa aqui só para a gente ter mais coisas aqui na interface. Então, vou ter set volume. E esse volume vai ser um number, no caso aqui. Vai retornar nada. E eu vou dar um get volume. E ele vai retornar o number, que é o volume lá. Beleza? Então, essa é a interface dos dispositivos. Então, todo dispositivo tem que ter um nome,
o status, se está ligado ou desligado, ou alguma forma de ligar e desligar, e uma forma de setar e obter o volume aqui. Beleza, então agora a gente tendo isso, a gente pode falar que aqui a gente vai ter uma device implementation, beleza? Aqui a gente nem precisa de corpo nesse constructor aqui. Só que agora a gente vai fazer as coisas que vão delegar tarefas lá para o device. Então a gente pode ter aqui, por exemplo, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer duas implementações, vou fazer o remote control, como se fosse o básico, esse só liga o dispositivo, e a gente faz um outro que tem volume, no caso. Beleza? Então a gente pode fazer toggle power, como a gente viu lá na parte teórica, né, no caso. E aí aqui a gente pode fazer... Vamos fazer o seguinte, ó, só para a gente conseguir ver alguma coisa na tela, porque a gente não vai ter muita coisa, muito o que fazer aqui. Então, thisDevice.setPower, no caso aqui, eu vou falar que é diferente de this.device.getPower. Beleza? Então, isso aqui que eu estou te mostrando, isso aqui que eu estou fazendo é falando o seguinte, olha, seta o power do dispositivo, só que o valor que tiver no dispositivo aqui, no power, vai ser invertido. Ou seja, se tiver verdadeiro, vai virar false. Se tiver false, vai virar verdadeiro. Então, isso é um toggle, que a gente chama, né? Pressiona o botão, acontece uma coisa. Pressiona o botão, acontece a mesma coisa invertida. Beleza? E aí, aqui, só para a gente ver na tela, eu vou dar um console log falando alguma coisa assim, ó. A gente pode falar this.device.getName. E aí a gente pode colocar power status, só para a gente ver. Status agora é this.device.getPower. Beleza? Então isso aqui é simplesmente, eu vou mudar a configuração de power do dispositivo e depois eu vou te mostrar, olha, essa agora é a configuração que está aqui. True ou false, ligado ou desligado. Beleza? Não, esse é o meu remote control básico aqui no caso. A gente pode ter mais implementações. Por exemplo, a gente pode ter um remote control mais avançado, que faz mais coisas, como eu te falei. Deixa eu duplicar isso aqui, ó. E a gente vai fazer um remote control with volume, por exemplo. Poderia ter o nome que você quiser aqui no caso. Eu estou falando with volume porque é um controle remoto que só tem volume a mais, beleza? Então aqui o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou simplesmente fazer essa classe with volume extends remote control, beleza? Essa classe, só para te lembrar, poderia ser abstrata, tá? Aqui eu não estou fazendo isso porque eu realmente não preciso. Eu não preciso desses métodos aqui, porque isso vai vir do remote control. A única coisa que a gente precisa é volume up, por exemplo. Isso não precisa retornar nada. Vamos implementar o corpo aqui, ó. Aqui o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai obter o volume, ou de volume, por exemplo. E aí a gente vai pegar do device, this.device.getVolume, beleza? E daí a gente precisa de uma lógica para a gente não deixar o volume passar de 100 e para a gente não deixar o volume... só que isso aqui não vai ser feito aqui, isso aqui tem que ser feito pelo dispositivo. É verdade. Aqui eu só vou falar assim, ó, só vou pegar esse old volume, porque eu já escrevi o código, para falar que o volume antigo era tal, agora é tal. Beleza? Então console.log. No caso aqui, vamos colocar, eu quero colocar chaves aqui. This.device.getName. A gente pode falar tinha o volume, tô pensando aqui na frase, old volume. Então, tinha o volume old volume, agora tem this.getVolume, this.device.getVolume. Então aqui a frase vai ficar assim, ó. Por exemplo, suponha que eu vou colocar aqui um volume inicial de 10 pra gente. Suponha que, deixa eu só dar uma olhada na configuração do Preacher aqui. Eu coloquei 80, ele não quebrou a linha aqui, estranho. Beleza, mas só para voltar aqui, ó, esse volume aqui, essa mensagem que vai falar o seguinte, eu estou pegando o volume que tem agora, né, no caso na TV. Então eu vou configurar o volume aqui nesse dispositivo, no rádio ou na TV. Eu falei TV aqui porque eu estou pensando no que eu vou implementar depois.
Mas aqui, ó, eu tenho um volume, né? Eu peguei esse volume antigo. Depois que eu peguei esse volume antigo, eu posso setar o volume. Então a gente pode falar this.device.setVolume. E aí a gente pode estipular, por exemplo, que o dispositivo vai sempre subir de 10 em 10. Então this.device.getVolume mais 10, certo? Então agora eu vou setar o volume, ou seja, esse é o volume antigo, que está atual no dispositivo. Depois eu vou colocar mais 10 nesse volume aqui no caso, e eu vou te mostrar, ó, aqui embaixo. Por exemplo, a TV tinha o volume 10, agora tem 20, beleza? E assim por diante. E a gente pode fazer um volume down aqui também. Então, deixa eu fazer um volume down aqui. Eu não vou fazer outro método aqui não, tá? Preguiça mesmo, mas eu não vou duplicar, eu vou duplicar esse código aqui da maneira que tá aqui, eu só vou mudar isso aqui para menos, por preguiça mesmo, porque senão eu vou ter que criar outro método, vai complicar as coisas aqui, mas só para você ver, essa duplicação aqui é consciente, tá? Essa duplicação de código, eu só tô mudando isso aqui, poderia ter um outro método para fazer isso aqui. Mas beleza, eu já tenho o meu outro remote control aqui no caso. Agora a gente precisa de dispositivos reais, ou seja, o que a gente implementou foi essa parte de remote control que no padrão, deixa eu fechar aqui pra gente ver, no padrão aqui, eu falei que eu ia deixar dividido aqui, acabei não deixando, vou deixar assim. No padrão aqui, o que a gente fez foi esse trecho de código aqui, tá? Foi a abstração, ou seja, o controle remoto, como eu te falei no comecinho, é uma abstração na vida real, né? Ele não implementa nada. Quem implementa é o dispositivo. Então, o que a gente vai fazer é criar os dispositivos agora. Então, no device aqui, a gente pode criar, por exemplo, uma TV, new file tv.ts, e a gente pode ter um rádio, uma luz. Uma luz não vai dar para aumentar o volume, né? Então, vamos colocar um rádio mesmo, um radio. E aí, a gente pode dar um export, não vou colocar default, export class TV implements device implementation, beleza? Então, se esse TV implementa device implementation, quer dizer que eu tenho que ter get name, get power, get volume, set power e set volume, beleza? Eu tenho que ter isso tudo aqui. Então, vamos colocar isso tudo aqui. Então, eu preciso de um private volume. Suponha que o volume comece com valor de 10. Eu tenho que ter um private power. Suponha que isso aqui comece, esse aqui não foi valor, igual. Suponha que o power comece como false, desligado no caso aqui, e private name igual a TV, beleza? Para eu não ter que colocar um construtor só para eu setar o nome disso aqui. Beleza, então agora set power, no caso aqui, esse set power ele é bem simples na verdade, ele vai só receber um comando. O call power que tiver aqui no caso, ele vai setar. Se eu mandar ligar, ele vai ligar, se eu mandar desligar, ele vai desligar. Então eu vou receber um power status aqui no caso, que vai ser boolean. Vai retornar nada isso daqui. E daí a gente vai falar this.power igual a power status, beleza? Então, mais simples, impossível. A gente pode colocar um get power, porque a gente vai precisar, né, no caso. Esse get power vai retornar um boolean. E ele vai retornar this.power, beleza? Agora a gente precisa do getName. Deixa eu fazer aqui em cima o getName. GetName, que vai retornar uma string, né, no caso. Vai return this.name, beleza? Então, getter normal aqui. O que falta? Falta volume, então vamos fazer. Set volume, no caso aqui. Esse set volume não retorna nada, no caso. E o que a gente vai falar aqui, a gente vai receber um volume, que é um number. E a gente vai falar this. Aqui, eu acho interessante a gente fazer uma lógica. A gente pode fazer uma lógica assim, ó. Por exemplo, se o volume que eu estou recebendo ali for menor que 0, a gente não faz nada, né? Se o volume for maior que 100, a gente também não faz nada. Beleza? Ou seja, eu não quero que vá menos de 0, nem mais de 100. Beleza, então this.volume, se o volume estiver dentro do range, this.volume igual a volume. Beleza? E o getVolume, que retorna um number, return this.volume. Beleza?
Então tá criada aqui a nossa primeira implementação. Como a gente já fez isso aqui, eu vou duplicar código de novo, vou dar um Ctrl C e vou criar o rádio, para a gente não perder tempo com isso, tá? Então eu vou colocar radio, só vou mudar o nome aqui para radio. Beleza? Até porque em determinados casos, eu não consideraria isso uma duplicação. É claro que você viu, eu fiz Ctrl C e Ctrl V no caso aqui. Porém, em alguns casos, essas duas implementações vão ser totalmente diferentes, entendeu? Então, não seria uma duplicação, porque se eu quiser depois mexer só no rádio ou mexer só na TV, não tem problema, beleza? Daí, nesse caso específico, está sendo duplicação, porque eu copiei e colei de um para o outro aqui, mas só para você entender. Poderia ser considerado, poderia não ser considerado uma duplicação caso você precisasse voltar e alterar as duas interfaces aqui no caso. Beleza? Mas não vamos entrar nesse mérito aqui. Beleza, então vamos criar um index ou um main aqui, por exemplo, main.ts, e daí a gente pode começar essa implementação desse main. O que eu quero nesse main aqui? Eu quero ter uma função chamada client, por exemplo. Client por quê? Porque no diagrama do livro, eles chamam o código que usa a interface de client. Por isso que eu vou chamar essa função de client. A gente poderia chamar até de client code, no caso aqui, para ter certeza. Olha, isso aqui é o código cliente. Aqui eu vou receber um remote control, ou a gente pode receber uma abstraction. Lembra que isso aqui é uma abstraction? E isso aqui, essa abstraction aqui, pode ser um remote control ou um remote control with volume, beleza? E aí, eu vou retornar nada aqui, que eu só vou executar código aqui dentro. Então, voltando aqui. Deixa eu diminuir, beleza? Aqui, ó, você vê que ele já importou automaticamente para mim, tá? Então, por isso que eu não estou importando coisas aqui. Fica bem mais fácil quando ele importa automaticamente aqui pra gente. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar abstraction.togglePower. Por que não apareceu outros métodos aqui para mim? Só apareceu togglePower. Porque isso aqui é um union, no caso, né? Ou é remote control, ou é remote control with volume. Na dúvida, o TypeScript vai só te mostrar o que ele tem certeza. Então, o que ele tem certeza? Que as duas têm toggle volume, tá vendo? Toggle power, aliás, desculpa. Que as duas têm toggle power. Então, isso aqui, em teoria, como todo dispositivo começa desligado, ele deve retornar true, né? No caso, na primeira chamada. Beleza, só que agora como é que eu vou chamar o abstraction, por exemplo, volume up? Porque o TypeScript vai reclamar disso aqui. Como é que eu vou fazer isso daqui? Você já sabe, né, no caso, você já viu isso no curso. Mas só para você entender, aqui a gente precisa fazer um type guard. A gente precisa garantir que, passando daqui, ele só vai poder ser remote control with volume. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer deixa eu escrever para você, type guard. Nesse caso aqui, como que vai ser esse type guard? A gente pode checar um dos métodos que só existe em remote control with volume. Por exemplo, se eu checar se o volume up, por exemplo, isso aqui é diferente, tá? Esse símbolo aqui é diferente. Então eu vou falar, se volume up não, por causa desse sinal, não existe em abstraction, return. Beleza? Eu não faço nada. Se passar daqui, agora o TypeScript já entendeu. Olha que interessante. Aqui, a abstraction pode ser remote control ou remote control with volume. Aqui, a abstraction pode ser somente remote control with volume. Beleza? A gente já viu isso, mas só para te lembrar aqui. Então aqui, eu quero começar o volume. Eu comecei com 10. Então beleza, eu comecei com 10 os volumes aqui. Então, o que eu vou fazer no main? Eu vou colocar mais volume. Então, isso aqui deveria ser 20. Mais uma vez, deveria ser 30. Mais uma vez, deveria ser 20. Beleza? Então, a gente tem já o nosso client code aqui. A gente pode até exportar isso aqui para a gente entrar no module mode. Beleza, então fizemos aqui o nosso código. Agora, a gente precisa usar a nossa estrutura aqui. Então, se a gente olhar, ó, a gente tem aqui o código cliente aqui, ele precisa criar essa implementação aqui. Por exemplo, const, vamos chamar TV igual a new TV, beleza? E aí ele já importou, só te lembrando. E radio igual a new radio, beleza? Beleza. Agora, para eu criar os controles remotos, eu posso falar, por exemplo, deixa eu colocar colado aqui, ó, const radio remote control.
Suponha que esse radio remote control vai ser um new radio remote control que vai receber o radio aqui no caso. Beleza? Então tem o meu remote control. Se eu chamo o meu client code, no caso aqui, com radio remote control, o que a gente tem? A gente tem só aqui é remote control, então a gente só vai ligar o radio aqui com esse código aqui, ó. Então, executando, ó, radio power status true, beleza? Porque a gente não fez nenhuma lógica para pegar on ou off, mas dá para entender, true, né, no caso. Beleza, então vamos criar agora com with volume, só para você ver. Eu não importei aqui, eu posso fechar isso aqui pra gente por enquanto, né? Deixa eu importar isso aqui, ó. Ué. Não, consegui importar, deixa eu colocar new remote control with volume. Beleza, eu digitei incorreto. Agora, se eu mandar isso aqui, ele vai executar isso aqui também. Porque o radio tem essas funcionalidades também. Então, ó, radio power, true, volume tinha 10, agora tem radio. Eu coloquei errado em algum lugar. Foi no remote control with volume. Agora tem get volume, né? Beleza? E aqui também get volume. Então, voltando no nosso main. Agora sim, rádio tinha o volume 10, agora tem 20. Rádio tinha o volume 20, agora tem 30. A gente não diminuiu hora nenhuma, né? Aqui eu coloquei up, beleza, deixa eu colocar down. E aqui, ao invés de 40, ele vai voltar para 20. Então, como se fosse um controle remoto mesmo. Beleza? E se eu usar o outro, ele só não vai executar aquele trecho de baixo ali depois do type guard, beleza? Beleza, não feito aqui. Vamos fazer um para TV também, só para a gente falar que usou a TV. Então, TV aqui. Não, a gente já criou a TV lá em cima, beleza? A gente não precisa. Aqui eu só vou mudar o nome para TV. TV. Beleza, feito aqui, deixa eu... O da TV, só para dar uma diferença, deixa eu colocar eles separados. O da TV eu vou colocar with volume. Beleza? Eu digitei incorreto em algum lugar. Remote control. Ah, faltou o L aqui, olha que legal. Deixa eu refatorar isso aqui, ó. Rename symbol, remote control with volume. Beleza, agora foi. Remote control with volume. Beleza, agora sim, é porque eu estava digitando incorreto ali. Deixa eu fechar isso aqui sem querer. Cliquei sem querer, desculpa. Então, executando, ó, a gente tem a mesma coisa, só que agora, ó, radio power is on, no caso, porque o remote control do radio era só isso aqui. E o power status is on agora, porque a gente ligou a TV, depois a gente fez o negócio do volume, que está aqui no nosso client code aqui, beleza? Que é nesse trecho aqui, tá? Então, só para você entender o que a gente fez. Deixa eu só ver se o remote control ficou correto aqui, beleza? O nome ficou correto, aparentemente. Beleza, tudo certo aqui, aparentemente. Tá, então é isso, pessoal. A nossa estrutura que a gente tem é essa aqui. Você vê que, se você observar, o bridge é basicamente, a implementação, né, o código do bridge é basicamente idêntica ao do adapter. Só muda a intenção do padrão de projeto, beleza? Mas tem vários padrões de projeto que trabalham só com composição, que você vai olhar e falar, nossa, é muito similar ao outro e tal. Muitos padrões são muito similares. O que vai mudar entre eles é a intenção aqui no caso, beleza? Eu vou deixar essa aula aqui assim e a gente se vê na próxima. Grande abraço.